Seja muito bem-vindo, meus amores, a mais um Entre Nós. E o tema de hoje são os principais motivos que causam dores e desconfortos durante a relação sexual. Venha conosco! Esse programa será especial para homens e mulheres, porque assim não são apenas mulheres que sentem dores na relação sexual. E eu vim explicar os principais motivos disso, porque homens também podem sentir desconforto. As mulheres é um número absurdo, em média 80% hoje sentem algum tipo de dificuldade de conseguir estar 100% relaxada para ter essa relação sexual. Falo que esse número é um absurdo, imagina 80% das mulheres estarem insatisfeitas com a relação sexual. Então esse dado me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando para falar aqui com vocês. Imagina de cada 10 mulheres, 8 estão insatisfeitas com a relação sexual. Então o que está acontecendo? Esse número engloba todas as relações, sabe? Eu até me questiono se as lésbicas estão nesses 20%, se as bis estão nesses 20% que estão felizes com a relação sexual. Porque infelizmente ainda hoje os homens, eles têm muita dificuldade de entender que mulheres, para terem uma relação sexual satisfatória, elas precisam de, em média, 600 ml de sangue na vulva. 600 ml, vamos imaginar uma garrafinha, sabe? De água, de tubaína, de qualquer coisa. Enquanto o homem precisa de 2 dedinhos, que é 50 ou 80 ml de sangue no pênis. Então, essa é a maior diferença e faz com que várias mulheres que cheguem no consultório tragam essa insatisfação. No meu caso, ainda fica enviesado porque eu trabalho com problemas sexuais, então 100% das minhas demandas, óbvio que é isso. Mas quando eu vi esses 80%, eu fiquei muito assustada. E outro dado também é com relação à endometriose, que eu vou falar que é uma das principais causas de dores na relação, principalmente para a mulher. Então, cada 3 mulheres, então assim, 90% das mulheres desse quadro tem endometriose, elas sentem dor. E é tudo isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas, trazendo essas questões dos homens, um dos principais fatos de dores na relação sexual é até bizarro, é excesso de masturbação. Hoje em dia, como eu já disse em outros programas, vários homens estão viciados em pornografia. E com isso, o excesso de busca através de pornografia, claro, e masturbação, postergar um pouco a masturbação, com isso pode causar algumas fissuras, umas assaduras e isso pode gerar desconforto. Outra causa também é um sexo assim mais brutal, dependendo da velocidade, do jeito que faz e tudo mais, na forma que pega e encosta, na hora que retira o pênis e encosta tanto anal quanto vaginal, o que acontece? Ele pode até sofrer uma fratura, mas fala, Jéssica, como o pênis sofre fratura se não tem osso? Lembrando dos corpos cavernosos, lá ele é irrigado de sangue, então sim, um pênis ele pode quebrar no meio, porque ele fica rígido como se fosse mesmo uma pedra, como se fosse um osso, mas ele não tem esses ossos, e dependendo da atividade sexual, pode sim causar uma fratura e com isso também outras dores que pode ser relacionada a todas essas questões das dores durante a relação sexual. Porém, voltando nas mulheres, trago um dado importante, as mulheres que têm dores na relação sexual, como os homens, que assim é um dado em comum, é a falta de desejo. Nós precisamos lembrar que nenhum tipo de dor é saudável, principalmente durante a relação sexual. Alguns tabus nós precisaremos discutirmos agora. Por exemplo, dor na primeira relação sexual. Por que as mulheres sentem dor na primeira relação sexual? Porque possivelmente elas não estão relaxadas o suficiente para isso. E nós não podemos levar os problemas para a cama. Então, tem muitos homens que às vezes não conseguem ficar 100% ereto, e isso sim, dependendo da penetração, pode gerar um desconforto, porque ao invés de estar ali concentrado no ato, tá pensando em quê? Em contas, tá pensando em boletos, tá pensando no relacionamento, e as mulheres a mesma coisa. E as mulheres ainda um pouco mais, porque lembra, ela precisa de 600 ml de sangue nessa região da vulva para conseguir ter lubrificação. A falta de lubrificação é como se escorregasse num toboágua seco, assim, sabe? Vai a seco. Imagina você naquele calor, assim, num parque de diversão. Aquela água é exatamente um excelente exemplo para a gente dar
para mostrar o que acontece com a vagina. Tenta escorregar a seco, o seu corpo tá seco e você tenta escorregar a seco num toboágua. Vamos ver se isso vai ser satisfatório. Então, muitas mulheres, quando não têm essa lubrificação, principalmente por falta das preliminares, acontece o quê? Ela vai tentar escorregar nesse tobogã, ela vai fazer o quê? Ela vai se machucar. Então isso vai abrir fissuras entre o canal vaginal e muitas vezes na uretra, causando infecções urinárias, que isso pode causar mais dores, candidíase e uma série de outras situações que vai trazer essa dor durante ou após a relação sexual. E a dispareunia, nós temos essa dor pode ser até começar antes do ato sexual, mas você fala, Jéssica, como a dor pode estar antes do ato sexual? Por conta desses traumas psicológicos, porque tanto homens quanto mulheres passando por situações traumáticas, só de pensar num possível ato sexual, isso já vai gerando dores. Homens, principalmente, o dado é ainda maior. Homens que passaram por situações de frustrações, de não conseguir, às vezes, ter uma ereção, porque estava muito nervoso, preocupado e tudo mais, às vezes ele fica assim, tão mexido emocionalmente que ele começa a ter dores no saco escrotal, no pênis, na glande e uma série de outras coisas. E as mulheres também, porque às vezes não tá afim, tem dificuldade de conversar de forma assertiva com o parceiro, com a parceira, não tem lubrificação, vai fazer aquele sexo a seco e acontece o quê? Começa exatamente a sentir essas dores. Então trouxe aqui a minha vagina mexicana, né, que eu costumo falar, eu acho que vocês já viram ela em outros programas, para explicar exatamente a questão da dispareunia. Vamos ver que aqui é o clitóris, grandes lábios, e aqui é a entrada da vagina. Então, tem mulheres que começam a sentir dor na entrada, bem na entradinha da vagina. O que isso pode significar? Muitas delas têm essa dificuldade de relaxar o suficiente para conseguir receber a penetração. Aquela velha frase clichê que fala, relaxa e goza. Para conseguir ter uma penetração e recebê-la de uma forma satisfatória, precisa estar relaxada, porque senão acontece o quê? A contração da musculatura vaginal. Isso também é chamado de vaginismo. Tem mulheres que chegam no consultório que, para vocês terem ideia, essa parte pélvica ela se contrai que não consegue entrar um cotonete dentro do canal vaginal. Então, desde as pernas até toda a pelve, ela contrai a ponto de não conseguir receber nada. E isso é só questão psicológica, é uma contração involuntária desse músculo. Então, muitas mulheres, até na primeira vez, tudo mais, ela fica tão tensa, e qual que é a resposta do nosso organismo quando a gente está tensa, a gente contrai. E para receber essa penetração, a gente precisa relaxar. Então, não tem esse relaxamento suficiente, faz com que ela pressione a contração, aconteça essa contração involuntária desse canal vaginal, e na hora da entrada do pênis, não vai ter lubrificação e principalmente não vai conseguir estar lubrificada e relaxada o suficiente para conseguir ter uma atividade sexual satisfatória. Um dos principais motivos das mulheres sentirem dores, tanto nessa questão do vaginismo, que é essa contração involuntária, e dessa dispareunia, principalmente aqui no início. Muitas mulheres, como eu sempre falo, têm essa dificuldade de reconhecer o seu corpo. Então, tem pessoas que chegam no consultório e falam, Jéssica, eu tô tendo dor na relação sexual. Mas eu falo, onde? Não, no pé da barriga, isso e aquilo, na entrada da vagina. Então, por isso que é importante, principalmente, as mulheres se conhecerem, porque os homens são reforçados socialmente sempre a se tocarem. Nós, mulheres, nunca, sabe? Faz essa perna, não pode tocar aí. Então, nós temos o clitóris, que é um órgão exclusivamente para o prazer, e tem muitas mulheres que elas não fazem ideia. Nós temos ainda mais de 30% das mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida, com vida sexual ativa há anos. Então, essa falta de conhecimento do corpo dificulta ainda mais a gente fazer e traçar esse reconhecimento de onde que está vindo essa dor. Outro tipo de dor muito comum é essa dispareunia um pouco mais profunda, que é como se relasse no colo do útero, dependendo da posição, dependendo se a pessoa desenvolve ou tem um quadro de endometriose, vai sentir muito mais essa dorzinha no pé da barriga, exatamente como mulheres que têm um ovário retrovertido. O que seria esse ovário retrovertido? O nosso ovário é como se fosse um formato de uma pera. Isso aqui é uma pera, aqui está o cabinho da pera. O ovário retrovertido, o nosso ovário, a priori, ele é assim. O ovário retrovertido é como se o bumbum do útero batesse aqui. Então, durante a penetração, o que acontece? Bate no colo do útero e a mulher se sente desconfortável. Então, por isso que é muito importante estar alinhada a comunicação, principalmente com um parceiro durante essa penetração, que algumas posições, como de 4, algumas posições vão dificultar que essa mulher sinta prazer. E não é normal sentir dor. Antes, durante e principalmente depois. E esse depois? Esse depois são enxaquecas, assaduras, fissuras, tanto para o homem quanto para a mulher,
pós essa relação sexual, que pode estar totalmente linkado com as questões emocionais que, assim, 80% dos problemas relacionados à questão da sexualidade e dores é relacionado a essa questão psicológica. Hoje em dia é muito comum os homens procurarem tratamento psicológico, e eles procuram até com uma frequência maior, porque às vezes eles saem da relação sexual e o pênis fica todo vermelho, fica um pouquinho inchado. Então eles são os primeiros a ligar no consultório médico, eles têm muito medo, e buscar uma avaliação. Mulheres não, às vezes fica com aquela dor lá um tempão, às vezes pode ser um quadro de IST, que é as infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente sempre precisa identificar esse fundo, ou se é fundo emocional ou se é fundo orgânico, porque para homens quais são as questões que pode causar? Na relação, principalmente para os homens, é a estrutura do pênis, sabe? Dependendo da curvatura, dependendo se ele tem a fimose, dependendo, a fimose seria aquela pelinha maior em cima da cabeça do pênis. Então, dependendo do jeito que faz, tem homens que pegam essa pelinha e coloca até o final, e daí isso forma como se fosse um anelzinho e deixa a cabeça do pênis inchada. Muitos homens fazem isso de forma errada, que fica inchado, então aumenta a sensibilidade, ele sente mais prazer, mas o pós-sexo é muito ruim, porque isso pode causar, sim, um certo desconforto, inchaço e tudo mais por conta dessa hipersensibilidade, e não é uma coisa natural. Uma coisa que pode causar também são as ISTs, algum tipo de descamação, coceira, alguma fissurinha, tudo isso, porque o resto é tudo psicológico. Lembrando o excesso de masturbação também. O mau uso desse membro também pode dificultar alguma coisa física nesse membro. Já as mulheres, a maior parte, 90% dos casos, para não falar 100%, porque tem essa questão do ovário retrovertido. Outra questão também é a endometriose, que é como se ficasse ainda o fluxo menstrual, ao invés de sair, ele volta e ele fica lá sentindo dor. Tem mulheres também que sentem dor e é muito difícil essa investigação por serem constipadas, por não conseguir ir no banheiro, isso também pode gerar dor. Durante a relação sexual, como está muito pertinho da bexiga, e essas mulheres que têm ovário retrovertido, o que acontece? Pode encostar na bexiga e na hora da penetração ela pode começar a sentir dor porque está encostando na bexiga, a bexiga está cheia, então por isso que é importante esvaziar a bexiga antes da relação sexual e pós a relação sexual, principalmente para conseguir fazer a manutenção, porque como tem o ácido dentro do canal vaginal é um e o xixi é outro, então pós-sexo fazer xixi é muito importante para dar uma limpadinha em tudo isso. E para encerrar, eu trago um alerta. Mais de 7 milhões de mulheres sofrem com endometriose no Brasil. Então, é muito difícil, às vezes, diagnosticar. Tem pacientes que demoram mais de 7 anos para conseguir entender o que acontece. E é um dos principais motivos até de infertilidade. Então, precisa ver o que acontece. Tem vários casos que são cirúrgicos, a medicina está aí, principalmente para facilitar. E esse assunto está muito na mídia hoje em dia, porque tem várias pessoas que estão fazendo, estão se cuidando, estão se tratando. Então, de verdade, mulheres, não é normal sentir, principalmente na relação sexual, que é um momento de prazer, de carinho, de afeto. Você sentir prazer e você tá fazendo o quê? Você tá sentindo esse desconforto. Então, procure ajuda, procure avaliação médica. Quando descarta essa avaliação médica, procure uma avaliação psicológica, porque sempre tem alguma solução para esse problema. Homens, mesma coisa. E está encerrando mais um Entre Nós. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E se perdeu algum programa, não esquece de baixar o do Vale Play. Milhões de beijos e até a próxima!